Olá pessoal, muito prazer, eu sou Eduardo Yabi, gestor de recursos humanos aqui da GAP. Hoje eu vou falar sobre uma ferramenta de gestão super importante, que é o feedback. Você aplica feedback com a sua equipe? Mas antes disso, você sabe o que é feedback? Feedback é uma ferramenta que permite o crescimento profissional e o desenvolvimento da cultura na organização, né? Lembrando que o feedback não é elogio, não é crítica, não é avaliação ou conselho. São informações estruturadas relacionadas a um comportamento que já aconteceu e o reflexo desse comportamento. Qual que é a importância da gente utilizar o feedback no dia a dia, né? É alinhar as expectativas entre o líder e o liderado, né? Isso aproxima a equipe, né? Melhora o engajamento e principalmente afasta o ruído de comunicação, né? Auxilia muito no crescimento do colaborador, né? Por quê? Porque aumenta a produtividade dele, né? Isso se torna uma ponte dentro da empresa e não um muro, não uma barreira, né? Porque a relação entre líder e liderado fica muito mais transparente, né? Onde todos sabem o que tem que ser feito. E você, qual tipo de feedback você aplica com o seu colaborador? Você faz um elogio, depois a crítica que você realmente quer fazer e termina com um elogio para que ele não saia mal da reunião? Se você utiliza esse tipo de feedback, eu recomendo que você pare agora. Esse é o famoso feedback sanduíche, onde é um elogio, a crítica e o elogio. Ele não é nada eficaz. Por quê? Porque a tendência é que seja gravada a última informação que ela recebeu, ou seja, um elogio. E sempre que ela ouvir um elogio, ela já vai falar, bom, agora vai vir uma crítica, né? E acaba passando a mensagem incorreta. Por quê? Porque o que você quer passar é aquela situação específica que tem que ser corrigida, né? Isso acaba quebrando a confiança, né? E atrapalha a mensagem real. Então, como é ideal você aplicar um feedback, né? O que eu recomendo é utilizar o feedback SCI, que significa situação, comportamento e impacto, né? Você utiliza um discurso claro, não violento e baseado no comportamento, né? Então, assim, a situação, onde e quando aconteceu, né? Qual foi o comportamento, isolar esse comportamento específico, sem nenhum tipo de julgamento e falar apenas o que foi presenciado, nunca supor nada. E, por fim, qual o impacto, né? Apresentar quais as consequências disso e buscar a solução para o problema. Um exemplo, né? Você chega e fala assim, nossa, você foi muito bem na reunião, parabéns. Isso é um elogio, não é um feedback. Claro, tem que ser elogiado quando algo é muito bem feito, mas não é um feedback. O feedback seria, olha, você foi muito bem na reunião que fizemos ontem a respeito do orçamento para o ano. Por quê? Né? Ali você já falou onde e quando aconteceu. Qual foi o comportamento? Porque os gráficos, os números que você trouxe para a reunião embasaram muito, né, a sua explicação. A apresentação dos slides que você fez foi muito boa, ficou muito mais clara a informação. Esse foi o comportamento que ela fez. Você viu ali o comportamento específico da apresentação dela. E qual foi o impacto? Apresentar as consequências. Por conta disso, todo mundo conseguiu entender a sua explicação e a reunião foi um sucesso. Consegue perceber a diferença do elogio para o feedback? Então, o feedback tem que ser sempre muito bem estruturado, né? Para que fique clara a mensagem para o seu colaborador, tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Se for algo que não foi legal, transforme isso em algo construtivo, como uma possibilidade de melhoria a partir daquele comportamento, né? Outra forma de você aplicar o feedback, existe, né, um modelo parar, continuar, começar, né? É utilizado hoje, né, se popularizou por conta da Netflix, e é muito simples, parar. O que no comportamento do colaborador ele deve parar de fazer? O que ele pode continuar fazendo e o que ele deve começar a fazer? Por exemplo, né, você vai falar sobre uma apresentação que ele realizou. Você fala, olha, eu gostei da sua apresentação, foi boa, mas tem alguns pontos. O que você pode parar de fazer? Você utiliza muitas gírias, né? Então isso não fica legal na apresentação, né? Não passa uma seriedade na mensagem, então isso você deve parar. Mas você apresenta muito bem, você é muito espontâneo, você se expressa muito, você gesticula, isso é importante, isso você deve continuar. E o que ele pode começar? Você pode começar a fazer apresentações mais dinâmicas, dar mais espaço para as pessoas participarem, né? Percebe que é muito diferente de você simplesmente falar, legal, tá, a sua
apresentação, mas acho que você está usando muita gíria. Soa como uma crítica, né? E feedback não é uma crítica, é uma ferramenta de gestão para você melhorar os processos, tanto o que já vai bem, como aquilo que precisa ser melhorado, precisa ser corrigido, né? Como que a gente cria essa cultura de feedback dentro da nossa organização? Se não tem essa cultura, se não acontecem, primeiro de tudo, a gente tem que ser honesto, né? Dizer claramente se algo está bom, está ruim, principalmente, né, o que pode ser melhorado. Não adianta a gente só falar isso está bom, isso está ruim, mas o que a gente vai fazer para melhorar, né? E sempre estimular as pessoas a se expressarem, ou seja, o feedback não pode partir só de um lado, só da liderança. O líder tem que saber escutar o feedback da sua equipe também. Então é muito importante que você saiba dar um feedback para que eles saibam aplicar o feedback de volta. Senão vai ser um jogo só de críticas, sugestões, elogios, mas nada estruturado, né? Para você fixar essa cultura do feedback, precisa que ele seja contínuo. Isso tem que se tornar um hábito, né? Quanto mais feedbacks são dados, mais rápidos, né, os erros serão corrigidos e principalmente os acertos vão poder ser exaltados. Com isso a gente cria engajamento, né? É muito bom a gente saber que a gente está fazendo um bom trabalho. E sempre que você for aplicar um feedback, planeje. Monte um roteiro, coloque qual é o objetivo desse feedback, quais são os argumentos que sustentam esse feedback e, principalmente, traga o exemplo do que aconteceu. Nunca use subjetividade, seja sempre específico, sempre traga uma situação especial. É muito importante. Principalmente, se você já passou por essa situação, seja empático. Mostre empatia para o seu colaborador. Diga que olha, isso já aconteceu comigo, né? E eu gostaria que alguém tivesse me dado esse toque, por isso estou te falando sobre isso, através da sua própria experiência. Isso passa verdade, passa honestidade, e o colaborador vê que você realmente está preocupado com o desenvolvimento dele, né? O feedback, né, ter essa cultura na organização é muito importante também para ajudar as pessoas a elas saberem como melhorar. Isso vai dar um norte para ela, porque às vezes nós sabemos que todos temos pontos a melhorar, mas como que a gente vai melhorar, né? E o líder tem que ser esse guia, apontar o que ele precisa ser melhorado. Então, toda análise crítica que é feita em cima do comportamento ou da situação que aconteceu tem que ser baseada em argumentos e sempre tratado com muita gentileza, nunca com agressividade, nunca utilizar a comunicação violenta, né? Apontar os erros é muito importante, sim, mas a gente tem que apresentar soluções e principalmente é importante discutir isso com o colaborador para que ele também consiga enxergar os pontos de como ele pode melhorar, não simplesmente tudo ser apontado pela liderança, né? E é claro, se teve algum comportamento que merece elogio, tem que elogiar, né? Isso vai fazer com que a pessoa saiba que ela está no caminho certo, né? E o que ela pode continuar realizando, né? Mas também só deve ser feito um elogio se realmente teve um resultado eficaz, né? Não um elogio vazio, como, nossa, olha só que bonita a apresentação que você fez. Mas o que essa apresentação bonita trouxe? Trouxe mais conforto para quem assiste, trouxe mais clareza nas informações, né? Então, precisa ter aí um resultado específico, não adianta só elogiar por elogiar. E muito importante, para finalizar, né, convide sempre o colaborador a um desafio, né? Um desafio que traga benefício e principalmente um resultado positivo, né? Mas esse desafio não deve ser uma imposição, deve ser de uma maneira eficaz, né, que busque reduzir os erros que venham sendo, né, acontecendo através desses comportamentos, né? E que ele consiga visualizar esse resultado. Com isso ele vai ver a efetividade do feedback, né? Então algumas dicas para quando você for realizar um feedback, tá? Primeiro, escolha um local e horário apropriado, né? Utilize um lugar sempre privado, né? Onde você esteja à vontade com o colaborador e somente vocês dois, né? Considere um horário que vocês dois estão disponíveis para que não percam o foco pensando eu tenho uma reunião, eu tenho um compromisso, né? E sempre reserve tempo suficiente para que não seja algo corrido, para que não tenha pressa, porque às vezes o assunto pode se alongar, né, mais do que você imagina. Então sempre deixe uma margem de horário para que possa ser feito de uma maneira adequada, né? Nunca dê feedback em público. O feedback sempre tem que ser ali, né, apenas com a pessoa que vivenciou aquele momento. E principalmente não dê o feedback se você estiver estressado ou com algum sentimento negativo, porque às vezes você pode colocar essa carga emocional e direcionar isso para a pessoa que não tem nada a ver, né? Ela pode entender que você está brigando com ela e o feedback não tem esse intuito, tá? E se possível, realizar o feedback dentro de 24 horas, né, desde que tenha acontecido a ação. Por quê?
porque o fato está fresco ainda. Você tem ali, né, mais clareza do que aconteceu, mais informações, mais detalhes e principalmente apontar qual foi a consequência. A consequência talvez ainda esteja acontecendo, né? Então é muito importante que seja feito o mais rápido possível. Outra coisa que é muito importante é que o feedback, quando ele é feito de maneira presencial, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa linguagem corporal, né? Porque o nosso corpo fala, então não adianta eu verbalizar uma coisa e meu corpo demonstrar outra, né? E caso você tenha que fazer um feedback à distância, procure fazer por chamada de vídeo, tá? O texto, ele não é legal, por quê? Porque a interpretação de quem lê pode não ser exatamente a intenção de quem escreveu, né? Então, por vídeo torna muito mais fácil, porque a pessoa escuta o seu tom de voz, ela vê sua expressão facial, né? Mas, se por algum motivo você não consegue fazer por chamada de vídeo, não consegue gravar um vídeo mandando, né, para a pessoa, tem que ser por texto, tome sempre muito cuidado com as palavras que você vai escrever, né? Por quê? Para que não tenha risco de uma dupla interpretação, tá? Outra coisa, se prepare para o feedback, né? O feedback não tem que ser, nossa, eu vou lá e vou falar agora. Tem que ser, né, dentro de 24 horas, tem que ser o mais imediato possível? Sim, mas se prepare. Pergunte para você mesmo primeiro o que você deseja alcançar com essa conversa, porque senão não vai ser um feedback, vai ser uma bronca, vai ser um elogio, e não é esse o intuito da ferramenta, né? Planeje também como e o que você vai falar, né? E pense também como a pessoa que vai receber o feedback, ela prefere receber esse tipo de feedback. Qual é a melhor maneira de introduzir esse assunto, né? E principalmente, desenvolva perguntas, né, durante o feedback, porque ele também tem que participar, não tem que ser uma via de uma única mão, não é só você que tem que falar e ele escutar. Ele precisa participar também para ele fazer parte do processo e entender que ele precisa melhorar, né, esse comportamento. Durante o feedback, antes de você iniciar, você pergunte: você está preparado para essa conversa? Porque se a pessoa não estiver num bom momento, num bom dia, se ela estiver estressada, provavelmente ela não vai absorver, né, o feedback de maneira positiva e principalmente não vai absorver o que ela precisa melhorar, que é uma oportunidade de melhoria para ela. Ela pode entender isso como uma bronca ou como uma conversa chata, e não é essa a intenção do feedback, né? E ficar mais fácil, comece sempre descrevendo a história, né? A situação que levou a esse feedback, né? Normalmente, o colaborador, ele sabe porque ele está ali para receber o feedback, ele sabe o que aconteceu, mas não custa relembrar e contextualizar, tá? Claro, tem que deixar sempre bem claro o objetivo da conversa, né? O porquê que está sendo aplicado esse feedback, né? E descrever o comportamento da pessoa, né? O que ela realizou ali, qual foi a ação e principalmente qual o impacto disso, né? Não é por conta só do comportamento, mas sim do que ele ocasionou, né? Então sempre seja muito específico naquela situação, se necessário dê outros exemplos, né? Do que poderia ter ocorrido, né? Mas sempre pontue o que a pessoa fez, nunca utilize o exemplo de um terceiro, né? Você pode utilizar situações semelhantes que tenham acontecido com você, mas nunca coloque uma terceira pessoa na história, tá? Quando você estiver terminando o feedback, confirme se ela entendeu tudo o que foi dito, se ela concorda, se ela não concorda, por que ela não concorda, para no final vocês conseguirem decidir em conjunto quais serão as ações tomadas, né? E por fim, você tem que fazer o acompanhamento, né? Se vocês decidiram quais ações vão ser tomadas por conta do feedback, acompanhar se realmente está sendo, né, realizado. Então, se for necessário, registre o que foi discutido, né? Dependendo do feedback, dê tempo para a pessoa digerir, né? Porque existem feedbacks de situações mais tranquilas e existem outros feedbacks que talvez não sejam tão fáceis da pessoa assimilar, né? E você precisa certificar também que você vai agir de acordo com o que foi combinado, porque se foi combinado um tipo de comportamento com o seu colaborador, você que é o líder tem que dar o exemplo, né? E caso você perceba que você não consegue realizar a ação que foi determinada junto com o colaborador, chame ele de novo, converse para vocês remodelarem aí qual vai ser a ação. Por fim, seja sempre honesto, né? Nunca minta para o seu colaborador, porque a gente consegue perceber quando a pessoa mente para a gente, quando ela está falando a verdade. Então, o feedback, acima de tudo, ele tem que ser sincero, honesto, e enquanto líder, eu imagino que todos os líderes querem que sua equipe, né, se desenvolva, querem ver as pessoas evoluindo, né? Porque o papel do líder é formar sucessores. Tá certo?
Essa foi a dica de hoje sobre feedback. Se vocês quiserem mais dicas, fiquem à vontade, deixem comentários e até o próximo vídeo.